E aí, falando um pouco de diagnóstico, vamos lá para o que o Maciossia fala, lá no livro dele de diagnóstico. Então, o que ele fala? Que eu vou ter uma relação com quantidade de menstruação, consistência da menstruação, cor da menstruação, o ciclo menstrual e dor durante a menstruação. Então, são 5 aspectos para eu perguntar. São 5 aspectos, no mínimo, para eu perguntar. E aí, dentro desses 5 aspectos, a gente vai ter algumas variações. Que é o quê? Na quantidade, ele fala assim, ó, uma menstruação que dura mais de 5 dias é considerada excessiva, e a que dura menos de 4 dias é considerada escassa na visão da medicina chinesa. E aí, a perda substancial, ou seja, uma grande perda de sangue, vai ser decorrente da deficiência de Qi, ou calor no sangue, ou calor por vazio no sangue, ou deficiência do yin do fígado e do rim, ou estase de sangue. E se a menstruação for escassa, vai trazer mais a noção de deficiência de sangue, frio no útero ou estase de sangue no fígado. Então, gente, é aquilo que eu falei. Vocês vão ver que o diagnóstico nunca vai fugir de fígado, rim, às vezes baço, às vezes coração. Tá? Normalmente, eu vou ter uma relação muito de fígado, muito de rim. E aí, se eu tenho o frio invadindo, né, que é essa questão de estase, é muito comum o frio causar estase. Então, ó, o frio no útero vai gerar uma estase de sangue. Não só no fígado, mas sim no próprio útero. Tá? Eu posso ter uma relação da estase do sangue do útero, ter uma relação de estase do fígado, por quê? É o fígado quem libera o fluxo. Então, se eu não estou tendo fluxo, eu tenho o envolvimento do fígado, mas pode às vezes ser por frio. Tá? Então, pensar em quantidade, eu vou ter essas relações. E aí lembrar que ela tem que ter um ciclo. E aí uma coisa que ele fala, que eu acho muito curiosa, é que a gente fala assim, o ciclo costuma ter 28 dias. Então o ciclo tem que ter 28 dias. Além disso, ou menos disso, é fora do padrão. Gente, tem gente que vai ter ciclos maiores, tem gente que vai ter ciclos menores. E sempre foi assim, nunca teve problema. Tem alteração? Não, a pessoa tem uma constituição diferente. Vai trazer algum problema para a pessoa? Pode trazer. Mas não falar que isso por si é um problema. Tá? Lembrar que o problema maior está na variação. Eu costumo ter 4 dias. Mas aí esse mês, o mês passado, no próximo mês, a mulher teve 8 dias de fluxo. Peraí, tem alguma coisa acontecendo. Tá? Então, lembrar que é sempre a variação do normal. Para a pessoa é normal aquilo? Putz, não é muito comum, vamos tentar mudar. Mas se não muda, não obrigatoriamente vai ser um problema. Eu tenho uma paciente que desde o primeiro ciclo menstrual dela, o ciclo dela é de 32 dias, em média. Às vezes 29, às vezes 30, normalmente 30 a 32 dias. É o padrão dela. Isso já faz 5 anos. Então, desde que ela começou a menstruar. Então, por que não? Se fosse um problema, teria se apresentado, quer dizer, vai começar a alterar. E por mais que eu trabalhe com ela nessa questão do fluxo, não muda. Tá? Então, pode ser que seja uma questão constitutiva. Lembrem disso. Nem todo mundo é igual. Quanto à cor da menstruação, gente, por favor. Então, menstrua, qual é a cor desse sangue? Então, ele fala aqui, ó, num geral, a cor é vermelho escuro, sendo mais claro no começo, vermelho escuro no meio e rosado para o final do período. Então, isso é o que o Maciossia denomina como normal. Lembra, a gente está falando, tudo que eu estou falando aqui é o que está lá no livro do Maciossia. É uma média, um padrão, para a gente ter uma base. E aí ele falou o quê? Que o vermelho escuro, esse vermelho mais vivo, vai ter uma relação de calor no sangue. O vermelho mais pálido, com uma deficiência do sangue. Muito escuro ou negro, estase de sangue.
E aí pode se confundir depois, gente, com o arroxeado, que vai ter uma relação com o frio. Tá? E também eu vou ter a possibilidade de ser acastanhado e mais diluído, que vai ser um frio mais por vazio. Tá? Então eu tenho variações de frio, e alguns vão atacar mais de um jeito, outros mais de outra forma. Então a cor pode me auxiliar nesse diagnóstico. Vai ser ela quem vai determinar meu diagnóstico? Não. Eu vou precisar de tudo para determinar. Porém, se eu tenho essa variação, o sangue está mais diluído, o sangue está mais acastanhado, eu posso ter essa relação de frio por vazio. Ou seja, falta yang no corpo. E aí o vermelho escarlate, que vai ter uma relação de calor, mas um calor vazio, que é aquele vermelho que brilha, tá? Não é um vermelho vivo. Um vermelho vivo, gente, ele é uma cor que a gente pode até considerar normal, mas ele vai estar um pouco mais excessivo, vai ser aquele vermelho de sangramento, não um vermelho de fluxo menstrual. Por quê? Lembrar que o sangue da menstruação, ele está contido, ele está preso. Então, ele tem que ter uma variação do sangue da artéria. Tá bom? E aí, na relação de dor. Dói. Beleza, tudo bem. Não é muito comum, porém, o que ele fala aqui, ó, é normal ter um desconforto. Posso ter uma certa dor, mas não aquelas dores absurdas. Ah, não, é desconfortável, é uma dor ali que me incomoda, mas nada que me impede. Ah, não, é uma dor que já me faz suar frio, já me impede de viver o dia. Espera lá, tá errado isso, né? E aí, gente, quanto à dor, a gente vai ter duas coisas a pensar. Primeira, período da dor. Então, eu posso ter tanto uma dor que vem antes da menstruação, e ela vai ter uma relação de estagnação do Qi ou estase de sangue. E aí, quando é uma estase de sangue, o que vai acontecer? Liberou o fluxo, a menstruação, a dor vai desaparecer. Tá? Diferente da estagnação do Qi, que aí vai acontecer a liberação da dor quando eu liberar o fluxo de Qi, e não o fluxo de sangue. Tá? Então, isso é uma característica do antes da menstruação, essa estase. Ou de sangue, ou de Qi. E aí, durante a menstruação, eu vou ter mais uma relação direta com o sangue. Ou eu tenho um sangue quente, um calor ali no sangue, ou eu vou ter estase do sangue. E aí, não é normal, tá? Porque o fluxo é para liberar essa estase. E aí, o que eu posso ter? Quando a dor persiste durante a menstruação e eu liberar essa estase, vai vir um fluxo mais bruto e aliviar a dor. E depois da menstruação, gente, é mais raro, mas tem. Eu já tratei 2 casos assim, em que ele vai me denotar maior a deficiência do sangue. Então, a pessoa não tem sangue. A hora que menstrua, perde mais, e aí o útero fica mais judiado. E aí, quanto à dor, lembra que eu falei 2 aspectos? Quando ela acontece e a forma como ela acontece, a natureza da dor, como ela é. E aí eu vou ter dor empunhalada, aquela dor fixa, dor num local, que tem relação com a estase do sangue. Lembra? Dor de frio, dor de estase, vai ter uma relação local. Ela vai ter, não é aqui a dor, é nesse local especificamente. Uma dor mais branda vai ter uma relação com um calor no sangue ou uma deficiência do sangue. A sensação de vazio, aquela sensação de oco no interior, com uma dor leve, vai ter uma relação mais de afundamento do Qi. Lembra que essa relação de descendência ou afundamento do Qi aqui já é uma questão de baço, né? É o Yang do baço, já estando fraco. Então vai dar essa questão de esvaziamento. E isso, gente, é muito comum ter uma relação também com a deficiência do sangue. Essa relação de oco, essa relação de vazio lá na região de útero, no abdômen inferior. E que tem uma diferença da sensação de peso,
por favor, tem diferença, tá? E aí, quando eu tenho a relação do peso, eu vou ter uma dor maior, e aí é uma dor que vem também durante o período da ovulação. Vai ter o quê? Uma relação de calor-umidade. Eu já tenho um fleuma começando a formar ali. Posso ter massa também. E a dor intensa, mais espasmódica, né? Aquela que passa de um lugar para o outro, que ela fere de um lugar para o outro. Ele fala aqui que vai ter uma relação com estase de frio, tá? Gente, essa relação da estase de frio aqui, ela já está ampla, ela não é local, tá? Não é um frio local, ele é um frio mais espalhado. O frio local, ele vai passar com a estase de sangue, com a aplicação de bolsa? Vai, mas vai voltar. Já essa questão da dor espasmódica, que é aquela dor de contração, vai ter uma relação de estase de frio, mas aí ela já é mais ampla, tá? Aqui seria mais local, um frio que está começando a formar e invadir o útero, e aqui eu já posso ter uma estase de frio invadindo canais. Ela já está um pouco, ela já está passando, ela já está indo além, ela já está pegando o fígado. Por isso essa questão dos espasmos, por isso a questão do passar de um lugar para o outro. Tá? Então, além da estase de frio, eu associaria também uma relação da estase do Ti do fígado. Pode ser por frio, pode ser por deficiência do Ti. E aí, quanto à consistência, gente? O que ele fala? Ó, o fluxo normal não coagula, não tem coágulos. O sangue não é nem muito diluído, nem muito espesso. Então, ele vai ter um aspecto ali de sangue um pouco mais espesso do que o arterial, mas não tão diluído quanto o arterial, nem menos, né? Às vezes tem arterial não, perdão, venoso. E aí não tão diluído, não aquele que escorre muito, ele é para ser um pouco mais diluído, um pouco, mas então ele tem uma relação ali, lembra que é um sangue que ficou parado. Então ele tem que ser um pouco mais espesso do que o sangue comum, mas também não pode ser tanto. Ele não pode ser tão diluído também, porque senão já me indica uma deficiência ali, um problema maior. E aí o que ele fala? Quando eu tenho coágulos grandes, eu tenho uma relação de estase de sangue. Quando tenho o fluxo mais aquoso, mais diluído, já vou ter uma deficiência de sangue ou mais severo, que é uma deficiência do IN. Aí, IN de quem? Pode ser IN de fígado, pode ser IN do rim, pode ser IN do baço, pode ser IN do coração, pode ser IN do pulmão, mas normalmente vai ter uma relação ali com o rim ou com o fígado. Quando ele está mais pegajoso, vou ter uma relação de umidade e calor no útero. E aí, gente, não só na menstruação, mas também muita secreção, tá? E aí lembrar que quanto mais calor eu tiver nesse útero, mais castanho, mais colorido vai ficar essa pegajosidade, esse muco, né? Essa liberação ali de uma secreção, e mais odor ele vai ter. Ah, não, tem uma secreção ali, pode ser normal, principalmente na relação, no período da ovulação. Se ele já está fora, já estou começando a armazenar uma umidade ali no útero, que pode se transformar depois do tempo, uma umidade de calor, e aí pode começar a trazer outros problemas. O sangue ali, um coagulado, mas com coágulos escuros. Mas aí, gente, uma diferença. O que ele fala aqui, ó? Um coágulo escuro, mas com aparência de fresco. Eu tenho uma relação de calor, ou aqui, se eu não me engano, tem um outro aqui, que ele fala aqui, ó, que é coagulado, mas escuro e fosco. Então, olha a diferença aqui. Um vai ter mais viço, vai ter mais brilho, vai parecer mais novo, vamos dizer assim, vai ter uma relação com o calor. Lembra que o calor vai deixar mais vermelho? E aí eu vou ter a relação do frio, que pode deixar ele o quê? Mais fosco, mais escuro, mais arroxeado,
vou ter uma relação de estase ou frio, tá bom? E aí ele fala aqui, ó, coágulo pequeno, mas o sangue não é escuro, eu posso ter relação de frio no útero. O que vai mudar? Tempo em que esse frio está alocado ali. Quanto maior, quanto mais tempo eu tenho frio, maior vai ser o coágulo, mais escuro, mais fosco ele vai ser. Tá bom? E quanto ao ciclo? Quanto ao ciclo, gente, é o que eu falei para vocês. Ideal que tenha 28 dias, mas pode variar. Ele fala aqui, ó, o mais importante é o valor é mais importante a regularidade do que o valor absoluto, do que o quanto tempo. E aí, ó, o que eu tenho que lembrar? Que a menstruação sempre adiantada pode ter uma relação da deficiência do Ti, ou um calor no sangue que está acelerando esse fluxo, ou um calor por vazio no sangue. Em relação a quê? Deficiência de sangue ou de yin. E aí o que vai mudar? A severidade do quadro. Né? Quando ela sempre atrasa, gente, ó, entendam isso, sempre atrasa, não é eventualmente. Ah, não, se ela é de recorrência, a cada 2, 3 ciclos atrasa. Já começo a pensar. Então, lembra da regularidade. Ele pode ter, quando você vai atrasar, eu posso ter também uma deficiência do sangue, estase de sangue ou estase por frio. Quando ela é irregular, posso ter estagnação do Ti do fígado, estase do sangue do fígado, deficiência do baço ou deficiência do rim. E aí esses dois, gente, tanto a deficiência do baço quanto a deficiência do rim, vão estar afetando o fígado, tá? Mas aí, ó, não é um problema de estase do fígado, nem do sangue, nem do Ti do fígado, mas já vai vindo deficiência do baço. A deficiência do baço vai gerar deficiência do Ti, que vai gerar deficiência do sangue, por aí por diante. E a mesma coisa do rim. Principalmente quem? O yang, nesse caso, né? Pode ser mais do rim a relação do yin, por quê? Essência. Essência se transforma em sangue, sangue vai ficar armazenado no fígado. A menstruação que para e volta. Cessa e volta. Eu vou ter de novo o quê? A estase de sangue do fígado aparente. E aí, gente, se eu tenho um sangramento no meio do ciclo, o ciclo é sempre 30 dias, 28 dias, sempre 28 dias. Mas, sei lá, deu 10 dias, escorre um pouco. Sempre acontece isso. E aí eu vou ter o quê? Já uma umidade de calor. E aí o que vai acontecer normalmente junto? Essa secreção que eu falei. Eu vou ter uma secreção um pouco acastanhada. Por quê? Eu já estou com um calor um pouco maior. Ela vai começar a formar odor. Por quê? Por conta desse calor. E aí ele falou que, ó, se tem dor no meio do caminho junto com esse sangramento, já vai ter uma relação da deficiência do Ti ou, mais severo, deficiência de yin do fígado ou do rim. Aí pode ser associado tanto do fígado quanto do rim. Lembra que um vai desenvolver o outro. E aí, só para fechar, que é a questão da falta de ciclo, né? Travou o ciclo, a amenorreia, pode ser decorrente de uma deficiência grave do sangue. Lembra a questão que ele fala lá da perda, da hemorragia? Lá na infância, pode causar uma amenorreia, pode causar uma falta. Acabou, não tem mais. A pessoa tem lá 25 anos, ah não, tá na menopausa. Não, não é menopausa isso. É uma amenorreia, tá? Ela já vai desenvolver além, ela vai ter um problema sério aí. Então ele fala, é uma deficiência grave do sangue. Pode ser retornável? Pode ser que eu consiga trabalhar isso? Pode ser que sim. Vai depender de quão grande é essa deficiência. Tá? E aí ele pode ter relação com a estase de sangue ou o frio no útero, que aí vão ser mais fáceis de trabalhar do que a deficiência grave do sangue. Legal? Então, gente, aí, ó, bastante coisa para falar, deu para apresentar para vocês, e aí eu queria saber
perguntas, dúvidas, questionamentos, o que eu posso tentar explicar um pouco além para vocês, o que ficou que eu, putz, Michel, não compreendi, não entendi, fala de novo. Por gentileza, tragam para mim o que eu posso auxiliar vocês. Então, gente, assim, lembrem sempre quando acontece, quando vocês tratarem mulheres, de perguntar sobre a menstruação. E aí, todos esses 5 aspectos básicos, né, da menstruação, a questão da quantidade de fluxo, da regularidade, se tem dor, qual é a cor, como funciona esse fluxo da mulher, tá? Não tenham vergonha, às vezes a mulher pode ter vergonha, mas explique a necessidade de falar sobre isso, tá bom? Vale a pena, porque ele vai direcionar bastante para a gente o que está acontecendo ali. É importante que a gente saiba isso. Tá? Eu peço desculpa de ter acelerado um pouco, porque era bastante material que eu trouxe para vocês. Ainda discuti o que eu queria discutir lá no começo, um pouco rápido, mas discuti. Quem ficou sem entender, está lá no começo, vai ficar gravado, né? Perdão, volta lá para dar uma olhada de novo, mas eu posso debater se for o caso. Então, Pamela, o que a gente tem, a Pamela pergunta aqui se as meninas que menstruam muito cedo vai ter algum problema na visão da medicina chinesa. Então, assim, o que pode estar acontecendo ali? Eu posso ter tanto uma manifestação grande do Yang. Então, o que está acontecendo? O Yang, ao invés de estar se manifestando plenamente no ciclo, ele está se manifestando antes. E aí, por que isso acontece? Porque tem uma carga de Yang muito maior ali no caso. O Yin não está conseguindo segurar esse Yang, e esse Yang está manifestando. É garantido que vai ter problema? Não. Mas se eu for pensar que a essência é única, aquela essência que eu recebi, eu não tenho como crescê-la, pode ser que eu pare de menstruar, a mulher pare de menstruar mais cedo do que deveria. Então, aí, se ela menstruou, começou a menstruar com 8 anos, 9 anos, está acontecendo muito disso, gente. Está acontecendo demais. Sim, tá virando corriqueiro isso acontecer. Eu acredito que ela vai parar de menstruar, ou seja, ela vai parar de ter o potencial de gerar mais cedo, né? Então, na ideia ali da medicina chinesa, a mulher começa a menstruar aos 14 e para aos 49. Então, ela pode engravidar, por assim dizer, dos 14 aos 49 anos. Se ela desloca, em vez de 14, foi para 8, esse 49 vai descer também para 43, 41. É garantido que isso vai acontecer? Não. Mas aí lembrar que a perda de sangue, a perda que a mulher tem, esgota a essência. Então, o que eu devo fazer nesse caso? Ter uma boa nutrição alimentar, respirar bem e levar um cotidiano razoável, né? Sem me esforçar demais, nem de menos, nem comer demais, nem de menos, nem me exercitar demais, nem de menos. Ter uma vida moderada. Tá? Então, tentar manter a essência o máximo possível com respiração, com alimentação e com uma constância de vida, sem se excitar demais nem deprimir demais. Exato. Técnicas de Qigong, técnicas de medicina vibracional. A gente tem várias técnicas aí para armazenar melhor a essência, guardar mais a essência. Agora, se vai realmente, não sei te dizer, não posso dizer. Olha só. Então, essa questão de parar no meio começa antes, e aí no meio para, não é legal, né? Já que começou, é natural que tenha esse ciclo, mas se ela está parando no meio, e aí eu volto lá no quadro de uma óssea. Ou eu estou tendo uma deficiência de sangue, ou eu estou tendo uma deficiência de Yin. Quando ela começa a cessar.
E aí eu posso ter uma deficiência do Ti do baço, uma deficiência do Yang do rim, uma deficiência do Yin do baço, uma deficiência do Yin do fígado, uma deficiência do Ti do baço, uma deficiência do Ti do fígado. Então está acontecendo algo, não deveria parar, né? Não deveria ter uma pausa no meio ali do caminho. Se ela começou mais cedo, ela deve continuar até que esgote a essência, ou esgote aquela plenitude da essência, que é o potencial para conceber. Então, Salme, nessa questão de meninas que começam precocemente a menstruar e param no meio da adolescência, já estão manifestando alguma síndrome. Tá? Vai lá perceber, ou vai ter deficiência de Yin, ou vai ter deficiência de sangue, ou deficiência de Ti. E aí pode estar relacionado a fígado, rim ou baço. Muito preocupante, com certeza. E aí lembrar também, que faltou eu falar aqui, o Ti do coração. Então pode estar vindo de uma alteração emocional também. Tá? Lembra que quem transforma o nutritivo em sangue é o coração. Então, adolescência, pressão dos pais, pressão da sociedade, pressão própria. Então, tem muito essa relação, né? Do coração dar uma chacoalhada ali no tio do coração. Bastante preocupante mesmo. Principalmente quando começa a afetar o Yin. Ali já está um pouco mais severo. Aí já vai ter insônias, outras fraquezas, né? Agitação extrema, irritação. Então, aí vai direcionar para cada órgão, vai ter a sua relação ali apresentando. Quem mais, gente? Mais perguntas, mais dúvidas? Tratar infertilidade, você tem que lembrar, Sandra, que a parte da geração que eu falo de nova vida, né, do nascimento, vai estar relacionado ao rim. Então, a infertilidade vai vir em decorrência do rim. E aí, se tem problema menstrual, esse problema menstrual também vai ter uma relação com a essência. Então, infertilidade, num geral, eu devo pensar tanto na nutrição do baço, para produzir o Ti nutritivo, para que esse Ti nutritivo possa ser direcionado para a essência e essa essência possa melhorar. Então, eu vou tratar Ti de baço, vou tratar Yin e Yang de rim, porque a essência está falha. Então, o tratamento de base é rim. Muita moxa no abdômen inferior, na região de VC3, VC4, VC6, VC8, bexiga 23, VG 24, tá? Toda a região ali de abdômen inferior, a gente vai esquentar bastante para nutrir, para tentar direcionar o Ti e o sangue para lá e nutrir a essência. Eu vou falar em alguma aula que me pediram para falar sobre essa parte da gestação em si. Então, eu separei, porque não ia dar para falar de menstruação e gestação ao mesmo tempo, sem chance. Eu vou deixar para uma próxima essa questão de gerar uma nova vida. Da concepção, né? Não gestação, mas concepção. E aí tratar concepção, gestação, mas principalmente a concepção, que é essa parte de infertilidade, tanto do homem quanto da mulher. Tá? Então, quem me pediu aí, eu não esqueci, eu ainda vou montar essa aula também. Mais perguntas? Eu espero que vai ser ótimo mesmo. Vamos ver se eu consigo. Mais alguém?
Gente, se mais ninguém tiver dúvidas, eu deixo um beijo no coração e até terça-feira. Já vou enviar o caso para vocês, tá? Para terça-feira. A Nádia pergunta aqui, no caso de dor que melhora com calor, se pode fazer moxa? Com certeza. Moxa em tonificação, principalmente, para levar o sangue, o sangue para a região, o ti e o sangue para a região. E aí lembrar e procurar se é frio ou se é uma estase de ti, uma estase por frio, e aí ver qual canal está sendo acometido, se baço, se rim, se fígado, e aí tratar também o canal. Você pode fazer uma moxa no local, nessa região de abdômen inferior, pode fazer moxa em baço 6, que é muito bom também para nutrir o útero, mas a moxa é excepcional, sem sombra de dúvidas. Obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Bom descanso. Bom trabalho, bom descanso, bom final de semana. E nos vemos na terça-feira. Beijos, beijos.